Antes do dilúvio, havia uma terra moldada pelas mãos do Criador, um mundo onde tudo parecia perfeito aos olhos de quem visse de longe. Mas, ao se aproximar, a visão se tornava sombria. A humanidade, feita à imagem e semelhança de Deus, caminhava em direção oposta ao que ele havia sonhado. Um mundo semeado pela criação divina, mas colhido pela rebeldia humana, caminhava em direção à sua destruição inevitável. Os corações dos homens se tornaram cheios de orgulho, e as obras de suas mãos refletiam a decadência de suas almas. A beleza da criação começou a se misturar com as sombras da desobediência, enquanto os sussurros da corrupção ecoavam em cada canto da terra. O que antes era harmonia, tornou-se caos. Um tempo de grandes feitos e realizações humanas, mas que careciam de algo essencial, o temor a Deus. Homens construíram cidades, ergueram impérios, e dominaram a natureza, mas perderam a própria essência que os ligava ao Criador. Eles seguiam seus próprios caminhos, distantes da voz de quem lhes deu o fôlego de vida. Era uma época em que a humanidade decidiu esquecer sua origem, e em meio a esse esquecimento, a desobediência floresceu. A voz de Deus, que outrora ecoava clara, agora parecia distante, abafada pela arrogância e pela violência que se espalhavam como uma praga. Nesse mundo, a desobediência não era apenas um ato isolado, mas uma cultura. Os homens se tornaram reis de seus próprios corações, e, nesse reinado de egoísmo, a corrupção encontrou seu trono. A terra, outrora um jardim próspero, agora gemia sob o peso de uma humanidade que escolheu o caminho da autodestruição. Cada dia que passava trazia um novo desvio, uma nova traição à ordem divina. O Criador via sua obra se desintegrando, enquanto a criação se rebelava contra o Criador. Assim como a escuridão consumia o coração dos homens, a sociedade dos antediluvianos prosperava externamente. Era uma era de grandes avanços. As cidades cresciam em número e em poder. Estruturas monumentais eram erguidas, revelando a capacidade humana de dominar a terra. Os homens exploravam a criação, utilizando os recursos abundantes para construir um mundo que refletia sua grandiosidade. No entanto, essa sociedade, que aparentava força e progresso, escondia uma fragilidade invisível aos olhos. A civilização se distanciava cada vez mais da verdade divina. O poder acumulado nas mãos dos homens não trazia paz, mas alimentava a ganância e o desejo por controle. Os líderes buscavam glória pessoal, criando impérios baseados na opressão e na violência. Era uma sociedade onde a injustiça prosperava, e os fracos eram subjugados pelos fortes. As leis que governavam esse mundo não eram as que Deus havia instituído, mas sim as forjadas pelo egoísmo e pela sede de domínio. Nesse cenário, a riqueza não era suficiente para preencher o vazio espiritual que crescia dentro da humanidade. Os prazeres eram momentâneos, e a busca desenfreada por satisfação apenas aprofundava o abismo entre o Criador e sua criação. Havia abundância material, mas uma fome espiritual devastadora. O orgulho da civilização antediluviana cegava seus habitantes, levando-os a crer que seu destino estava inteiramente em suas próprias mãos, ignorando o juízo que pairava sobre eles. Mas, apesar de toda a sua glória aparente, essa sociedade estava condenada. A queda iminente não viria pela falta de avanços tecnológicos ou pela destruição de seus monumentos. O verdadeiro colapso estava enraizado em algo muito mais profundo: a erosão moral. A civilização antediluviana havia se tornado um reflexo distorcido da criação original, um mundo onde o pecado se entrelaçava ao cotidiano, corrompendo tudo o que tocava. Assim, o ciclo de ascensão e queda continuava. A Terra testemunhava o crescimento de uma sociedade que, por fora, parecia próspera, mas por dentro estava apodrecida. E era apenas uma questão de tempo até que as consequências de seus atos se manifestassem de maneira devastadora. À medida que a sociedade dos antediluvianos se afundava em corrupção, surgiam relatos de seres extraordinários caminhando entre os homens. Os antigos textos falavam de gigantes na terra, conhecidos como os Nefilins. Esses seres, filhos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, causavam espanto e medo. Seu tamanho e força sobre-humanos eram um símbolo físico da corrupção que se espalhava por toda a criação. Eram a manifestação viva da rebeldia, figuras colossais que caminhavam com autoridade, mas que carregavam a marca do distanciamento da vontade divina.
Esses gigantes não apenas dominavam pela força física, mas também pela influência. Reis e líderes os temiam, enquanto os comuns os reverenciavam, acreditando que os nefilins possuíam poderes divinos. No entanto, essas figuras representavam muito mais do que apenas seres poderosos, eles eram a personificação do desequilíbrio entre o celestial e o terreno, um lembrete constante de que a ordem natural havia sido rompida. A presença dos nefilins na Terra não apenas intensificava o caos, mas também acelerava a corrupção moral. Eles trouxeram consigo práticas desconhecidas, ensinamentos que subvertiam a ordem estabelecida por Deus. Suas ações alimentavam a violência, e sua influência devastava as já frágeis estruturas sociais da época. A humanidade, já inclinada ao mal, via nesses gigantes uma justificativa para seguir ainda mais longe dos caminhos de Deus. Mas, à medida que os nefilins se espalhavam, a terra parecia gemer sob seu peso. Não era apenas a criação humana que se rebelava, era como se a própria natureza estivesse sendo violentada pela presença desses seres que não pertenciam à ordem original de Deus. Os nefilins se tornaram um presságio de que o mundo estava prestes a enfrentar um julgamento divino. Eles eram um sinal visível de que o caos havia alcançado um ponto irreversível. E assim, enquanto os homens seguiam seu caminho de destruição, os nefilins caminhavam entre eles, servindo de lembrete sombrio de que o tempo da humanidade estava se esgotando. À medida que os nefilins consolidavam sua presença na Terra, a corrupção se enraizava ainda mais profundamente no coração da humanidade. A violência, que antes se restringia a atos isolados, agora se tornava a norma. O mundo, que Deus havia criado com ordem e propósito, começava a se desintegrar em um caos violento e perverso. Cidades que antes eram centros de comércio e convivência pacífica transformaram-se em campos de guerra e opressão. Irmãos se levantavam contra irmãos, e o sangue derramado manchava a terra, clamando por justiça. A corrupção moral também se alastrava como uma praga invisível. Os valores divinos que um dia haviam guiado a humanidade agora eram ignorados ou abertamente desafiados. A perversão tomava conta das mentes e corações, e o que antes era considerado sagrado agora se tornava objeto de escárnio. O casamento, instituído por Deus como símbolo de união e amor, foi distorcido em relações desonrosas. O respeito pela vida humana, criado à imagem de Deus, desaparecia em um mar de ódio e crueldade. Em meio a essa escuridão, a criação como um todo parecia sofrer. Não eram apenas os homens que se tornaram violentos, até os animais e a natureza refletiam a desordem. A terra, que outrora florescia com vida e abundância, agora parecia desolada, como se estivesse resistindo à maldade que a dominava. A violência dos homens se refletia nos céus e na terra, e tudo o que havia sido moldado pela mão do Criador agora gemia sob o peso do pecado. A perversão se espalhava rapidamente, e o que Deus havia considerado muito bom ao criar o mundo, agora parecia irreconhecível. A humanidade, feita para viver em harmonia com Deus e com a criação, escolheu o caminho da autodestruição. Em cada esquina, havia sinais de decadência. O próprio coração da criação estava sendo corrompido, e Deus, olhando para a obra de suas mãos, viu que tudo havia se pervertido além de qualquer reparo humano. Assim, em meio à escuridão e ao caos, a terra estava madura para o julgamento. O Criador, que há muito tempo havia observado pacientemente, estava prestes a intervir de forma decisiva. Em meio à escuridão crescente, uma luz ainda persistia. Apesar de toda a corrupção que dominava o mundo, Deus, em sua misericórdia, não havia desistido completamente da humanidade. O Criador, que via cada ato de violência, cada pensamento perverso, e cada coração endurecido, decidiu dar à humanidade uma última chance de arrependimento. E para isso, ele escolheu um homem. Um homem que, em meio a uma geração perversa, permanecia íntegro e fiel, o Noé. Noé era diferente. Ele não seguia o fluxo da maldade que havia dominado a terra. Enquanto os homens ao seu redor se entregavam à violência e à corrupção, Noé andava com Deus. Sua vida era um testemunho silencioso de que ainda era possível viver de acordo com a vontade do Criador, mesmo em tempos tão sombrios. E por causa de sua fidelidade, Deus o escolheu para uma missão que mudaria o destino da humanidade. O aviso divino veio a Noé de forma clara e direta. Deus, com tristeza em seu coração, declarou que o fim estava próximo.
A terra, corrompida além de qualquer reparo humano, seria purificada pelas águas do dilúvio. Mas antes que isso acontecesse, Noé teria a tarefa de avisar os homens, de proclamar uma mensagem de arrependimento. Durante anos, Noé trabalhou, construindo a arca conforme a orientação de Deus e pregando àqueles que o observavam. Sua vida, sua obra e suas palavras eram um aviso constante de que o julgamento estava às portas. No entanto, a voz de Noé caía em ouvidos surdos. A humanidade, tão consumida pela perversão e violência, não dava atenção às palavras do profeta. Eles riam, zombavam e seguiam com suas vidas, ignorando o aviso divino que ecoava por meio de Noé. A paciência de Deus, que parecia infinita, agora estava prestes a se esgotar. Mas, mesmo assim, ele ofereceu uma oportunidade e aqueles que se arrependessem e buscassem refúgio na arca poderiam ser salvos. Enquanto Noé pregava, os céus se mantinham calmos, e a terra, embora corrompida, parecia estável. Isso apenas reforçava a incredulidade dos homens. Como poderia haver um dilúvio em um mundo tão vasto e sólido? A mensagem de Noé era vista como loucura por aqueles que confiavam em suas próprias percepções. Eles não viam os sinais de que o fim estava próximo. Noé, no entanto, continuava fiel, trabalhando e pregando, sabendo que o tempo da misericórdia de Deus estava se esgotando. E então, o momento chegou. Depois de anos de paciência divina, após repetidos avisos ignorados e oportunidades de arrependimento rejeitadas, o decreto foi selado. Deus, em sua justiça, tomou a decisão final: a terra, corrompida em todas as suas formas, seria lavada pela grande inundação. O dilúvio não era apenas um castigo, mas uma purificação, um novo começo para um mundo que havia perdido o caminho. O Criador, que havia assistido com pesar a desintegração moral e espiritual da humanidade, agora estenderia sua mão sobre a criação, não para destruir completamente, mas para restaurar. O céu, que até então havia se mantido tranquilo, começou a mudar. Nuvens escuras e espessas se formaram, cobrindo o sol e trazendo consigo uma atmosfera de julgamento. O tempo da misericórdia havia se encerrado, e a justiça de Deus agora pairava sobre a terra. Noé, sua família e os animais que Deus havia ordenado que ele levasse para a arca estavam prontos. O imenso barco, que por tanto tempo havia sido motivo de zombaria e desprezo, agora se tornava o único refúgio contra o desastre iminente. Então, a primeira gota caiu. E com ela, a promessa do dilúvio começou a se cumprir. A chuva que seguia não era comum. Era como se as comportas dos céus tivessem sido abertas, despejando uma torrente de águas jamais vista antes. Ao mesmo tempo, das profundezas da terra, águas subterrâneas irromperam, elevando o nível dos mares e rios. A natureza, que por tanto tempo havia sido moldada pela mão de Deus, agora se tornava o instrumento de seu julgamento. Enquanto as águas subiam, aqueles que haviam ignorado os avisos começaram a sentir o pânico. Os risos cessaram, e os gritos de desespero substituíram o desprezo de antes. Mas era tarde demais. A porta da arca havia sido fechada por Deus, e ninguém mais poderia entrar. A justiça divina, que havia aguardado por tanto tempo, agora caía sobre a humanidade de forma implacável. Tudo o que antes parecia sólido e permanente começou a ser engolido pelas águas. As cidades, as obras dos homens, seus impérios e construções grandiosas, tudo desaparecia sob o manto da justiça de Deus. Dentro da arca, Noé e sua família, protegidos pela mão do Criador, ouviam o som ensurdecedor da destruição do lado de fora. O mundo que eles conheciam estava sendo varrido, e com ele, a era da corrupção e da violência chegava ao fim. O dilúvio não apenas apagava a maldade da humanidade, mas também trazia uma nova esperança, um futuro onde a obediência e a fé teriam a chance de florescer novamente.